Serra da Barriga, Alagoas, 20 de novembro de 1695. O exército português cercou a última montanha. Eram 9.000 soldados contra um homem. Zumbi dos Palmares tinha 40 anos. Tinha passado a vida inteira em guerra. E Portugal tinha passado 65 anos tentando destruir o que ele representava. Naquele dia, finalmente conseguiram, mas não conseguiram matar a ideia. Para entender Palmares, é preciso entender o que era o Brasil no século XVII. Era uma colônia e uma das maiores máquinas de escravidão que o mundo já tinha construído. Entre 1500 e 1888, o Brasil importou cerca de 5 milhões de africanos escravizados, mais do que qualquer outro país do hemisfério ocidental. Eles vieram de Angola, do Congo, da Nigéria. Vieram de reinos, vieram com línguas, religiões, histórias militares próprias e chegaram acorrentados. O sistema colonial português era construído sobre uma premissa simples. O africano escravizado não era um ser humano completo, era propriedade. Mas o ser humano não aceita isso. Nunca aceitou. Desde os primeiros anos da colonização, africanos escravizados fugiam para o interior do Brasil, para as matas fechadas, para as serras inacessíveis, para lugares onde os portugueses não queriam ir. E nesses lugares construíam algo que Portugal não esperava: uma nação. Palmares. Uma palavra que Portugal pronunciava com uma mistura de raiva e medo que nunca conseguiu esconder completamente. O Quilombo dos Palmares não era uma aldeia, era um estado. Situado na Serra da Barriga, no que hoje é o estado de Alagoas, Palmares chegou a ter mais de 30.000 habitantes no auge do seu poder. Tinha agricultura organizada, tinha divisão de trabalho, tinha comércio com cidades vizinhas, tinha um sistema de defesa militar que derrotou as forças portuguesas repetidas vezes ao longo de décadas. Palmares não era um grupo de fugitivos escondidos na mata, era uma civilização paralela, funcionando dentro do território que Portugal chamava de seu. E sobreviveu por quase 100 anos. O primeiro rei documentado foi Gangazunda, um líder que construiu a estrutura política do Quilombo, que negociou com os portugueses quando era necessário e lutou quando não havia alternativa. Mas foi seu sobrinho quem transformou Palmares em lenda. Um homem chamado Zumbi. Nascido livre dentro do Quilombo em 1655. Capturado por portugueses quando criança. Educado por um padre. Aprendeu latim, português, doutrina católica. E aos 15 anos, fugiu de volta para Palmares. Levou tudo o que aprendeu com os portugueses e usou contra eles. Portugal enviou expedições militares contra Palmares, pelo menos 27 vezes, ao longo de 65 anos. 27 vezes. Algumas foram derrotadas na mata, onde os guerreiros de Palmares conheciam cada caminho e os soldados portugueses não sabiam nem onde estavam. Outras chegaram até as muralhas do Quilombo e voltaram sem conseguir penetrar,
Palmares tinha um sistema defensivo que os militares portugueses descreveram nos seus próprios relatórios como surpreendentemente sofisticado. Paliçadas duplas, fossos, caminhos falsos que levavam a armadilhas, postos de observação no alto das serras. Zumbi não só defendia, atacava. Organizou incursões em fazendas e cidades para libertar africanos escravizados e trazer mantimentos para o quilombo. Em 1678, Ganga Zumba, o rei mais velho, aceitou um tratado de paz com os portugueses. Liberdade para os nascidos em Palmares, devolução dos fugitivos recentes, um território menor e controlado. Zumbi recusou, não aceitou o tratado, não reconheceu a autoridade portuguesa para ditar os termos da existência do seu povo e assumiu o comando de Palmares. Portugal respondeu com a maior expedição militar que jamais tinha enviado contra o quilombo. Mas Palmares resistiu por mais 17 anos. 1694. Portugal mudou de estratégia. Contratou Domingos Jorge Velho, um bandeirante. Um homem que passava a vida caçando indígenas para escravizar e vender. Um profissional da violência colonial. Jorge Velho recebeu uma missão simples: destruir Palmares. Destruir Zumbi. Destruir a ideia de que africanos escravizados podiam construir uma nação livre dentro do Brasil. A expedição chegou à Serra da Barriga em janeiro de 1694. 9.000 homens. Artilharia pesada. Semanas de cerco. Em fevereiro de 1694, as muralhas de Palmares caíram. Milhares morreram na batalha. Outros saltaram dos penhascos a centenas de metros de altura em vez de se renderem. Zumbi sobreviveu. Fugiu para as matas com um grupo de guerreiros. Continuou resistindo por mais um ano. Em 20 de novembro de 1695, traído por um de seus homens, Zumbi foi localizado na Serra da Barriga. Lutou até o fim. Tinha 40 anos. Portugal mandou sua cabeça para Recife e a expôs em praça pública. Queriam provar que estava morto. Queriam provar que era humano. Queriam que o povo parasse de acreditar que Zumbi era imortal. Portugal destruiu Palmares. Matou Zumbi. Expôs sua cabeça numa praça. E mesmo assim, teve que continuar explicando para as gerações seguintes que ele estava realmente morto. Isso diz tudo. Um homem que precisou ser morto 2 vezes, uma com a espada, outra com a prova pública, é um homem que já tinha se transformado em outra coisa. Palmares existiu por quase 100 anos, num território que Portugal dizia controlar. Resistiu a 27 expedições militares. Construiu uma civilização com as pessoas que o mundo colonial havia decidido que não eram gente. Zumbi não lutou por uma bandeira que ainda não existia. Lutou por uma ideia que nunca precisou de bandeira. Que o ser humano não aceita correntes. Que a liberdade não é uma concessão. Que ela é construída, às vezes na mata fechada, às vezes com as mãos, às vezes com o próprio corpo como escudo. Hoje, 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra no Brasil. A data escolhida não foi aleatória. É o dia em que Zumbi morreu. Porque o Brasil entendeu, séculos depois, que aquele homem não foi derrotado. Foi interrompido.